Ei, como é bom começar a nossa aula com a música boa. Boa tarde, meus amores. Hoje, quinta-feira, vamos para a nossa super, hiper, mega aula de história. E juntos, mesmo à distância, vamos dando continuidade às nossas aulas, tá certo? Vamos que vamos, então. Quinta-feira, galera? Pois bem. Vamos lá, o Prof. Léo vai compartilhar com vocês já a aula de hoje, a nossa videoaula de história. Vamos aqui, para eu aparecer direitinho aqui. Ok. Vamos que vamos. Hoje nós vamos utilizar também as páginas 10 e 11 do nosso livro da semana 2, da nossa unidade 3, sobre a vida familiar. Continuando lá. Hoje o capítulo 2, famílias, passado e presente. Lembra? A gente já viu isso, esse conceito de passado e presente na disciplina mês passado. Né? No nosso primeiro bimestre foi feito até um quiz para vocês, lá no Kahoot, onde vocês puderam relembrar essa questão de passado e presente. Passado já passou, presente o que acontece agora. Nós vamos ver algumas histórias do passado e vamos fazer uma análise com a do presente, com a nossa família, né? Do presente que está acontecendo. Então, no passado, era mais comum encontrar famílias numerosas, formadas por muitos filhos, tios, primos ou parentes. A maioria das famílias vivia no campo e seus membros, muitas vezes, habitavam a mesma moradia. O que é moradia mesmo? Quem lembra? Moradia é o mesmo que casa, onde a gente mora, nosso lar. E os costumes mudaram. E hoje, atualmente, são mais comuns as famílias nucleares, formadas por apenas pais e filhos que vivem na mesma morada. Ou seja, muitas dessas famílias vivem em centros urbanos. A gente sabe que hoje as casas acabam tendo um contexto muito menores, né? Acabam sendo os pais, as mães e os filhos. Não tem que nem nessa foto aqui, de 1915, uma família tão grande, onde tem o pai, a mãe, a gente quase nem sabe quem é quem, se é tio, avô, primo, ou seja, moravam todos juntos, era muita gente, né? Então as casas acabaram ficando menores, por mais que a gente more hoje numa casa mais confortável, numa casa com espaço bacana, as casas antigamente eram enormes, porque elas eram espaços como se fossem de fazendas, eram campos, e não tinham vizinhos um ao lado do outro, eram mais distantes. Então, quando as pessoas começaram a vir para as cidades, elas precisaram ficarem mais próximas, se juntarem e ficarem uma mais próximas a outras. O que também, por serem espaços menores, né, as famílias que eram grandes acabaram se dividindo, acabando ficando vó e vô na casinha deles, filhos, cada filho na sua casa com sua família, e assim foi acontecendo na nossa sociedade, no conceito da forma que nós conhecemos e convivemos hoje em dia. Vamos conhecer um pouquinho agora a família de Santos Dumont. Vocês já ouviram falar de Santos Dumont? Olha só. Henrique e Francisca casaram-se em 1856 na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. O casal morou em uma fazenda onde eram cultivados muitos pés de café. Nessa fazenda nasceram Alberto e seus 7 irmãos, 5 meninas e 2 meninos. Desde pequeno, o menino Alberto sonhava em voar. Ele cresceu e manteve o seu sonho. Aprendeu a voar em balões e inventou, sabe o quê? Nada mais, nada menos do que o avião. Olhem só, essa é a foto da família de Santos Dumont, lá no casarão da sua fazenda, em Minas Gerais. Agora, nós vamos ver uma imagem do Santos Dumont voando com 14 bis lá no Campo Bagatelle, em Paris, em 1906. Feito isso, eu trago para vocês um pequeno vídeo para que a gente possa assistir junto sobre este grande inventor que, por sinal, é brasileiro e inventou, né, uma dos transportes mais importantes, eu acho que do planeta, que é o avião. Certo? Facilitou muito, muito, muito a vida das pessoas. Vamos assistir juntos, então? Vamos lá!
Um cientista. O que um delicioso banho quente tem a ver com um avião? Um banho quente te deixa leve e um avião te faz voar. Mas que invenção, hein? Mente de um cientista e inventor inquieto como Alberto Santos Dumont. Desde criança, Santos Dumont tinha um interesse enorme por máquinas. Era tão precoce que logo começou a pilotar o trem da fazenda de seu pai. E como todo grande cientista, ele era imaginativo e olhava além. Que tipo de mecanismo pode fazer voar? Foi perseguindo esse sonho já tão antigo dos homens que Santos Dumont desenvolveu técnicas inovadoras. Ele reinventou uma forma já conhecida de voar, trabalhando no design de um novo tipo de balão, o Balão Brasil. Só que o sistema que colocava o balão no ar não garantia nem a trajetória, nem o pouso. Santos Dumont queria voar como um pássaro, ou seja, tendo o controle do caminho. Por isso, adaptou o motor a gasolina e acoplou a um novo modelo, o dirigível número 1. Foi um sucesso. Dumont passeou tranquilamente por Paris. Mas o modelo ainda não oferecia todo o controle que Santos Dumont almejava. Como fazer voar algo comandando seu direcionamento? Sempre repensando suas próprias respostas, Dumont criou, desenhou e aperfeiçoou outros modelos. Ele mesmo testava suas ideias e assumiu que contou muito com a sorte em vários momentos perigosos. Até chegar no dirigível número 6. Esse projeto contava com a melhor tecnologia de navegação aérea jamais feita. Ele foi a primeira pessoa a dirigir um veículo aéreo em um percurso determinado. Santos Dumont era reconhecido como um homem que podia voar. Mas sua genialidade lhe dizia que ele podia fazer melhor. No ano seguinte, tentou atravessar o Mediterrâneo com esse aparelho, porém não obteve sucesso nessa empreitada. Mas quem disse que ele desistiu? Pelos próximos 10 anos, Dumont construiu 20 balões e aeroplanos. Um deles ele usava todos os dias para visitar amigos e ir jantar. Dumont era uma das personalidades mais queridas de seu tempo. Foi em 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, que Santos Dumont fez o mais inovador e famoso voo. Agora, com um projeto muito mais pesado do que o ar, que já podemos chamar de avião, o 14 bis. Depois do 14 bis, Dumont ainda inventaria muito mais moda. Foram mais 4 modelos de avião que o inventor chamava de meus bebês. O projeto número 18 foi o precursor do hidroavião. Deslizava nas águas. E delineou o que conhecemos como ultraleve a partir do Demoiselle ou Libellule. Mas o mundo se tornou um lugar complicado. Isso trouxe muita tristeza a Dumont, pois os aviões se tornaram a principal e mais mortífera máquina da guerra. Ele retornou ao Brasil e não parou de criar. Inventou uma casa cheia de novidades. Dumont era muito supersticioso, por isso desenhou uma escada em que só se começa a subir com o pé direito. Mas então, o que um banho quente tem a ver com um avião? É que Dumont inventou também um sistema de aquecimento para o chuveiro. Dumont era um cientista que gostava da vida e das pessoas. Suas invenções são de livre patente, ou seja, patrimônio da humanidade. Os avanços que cada um de seus inventos trouxeram fizeram com que a indústria, não só aeronáutica, como a automotiva e a agrícola, se desenvolvessem e se modernizassem. O legado de Santos Dumont nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia.
Ah, como é bom conhecer um pouco da história de pessoas tão importantes, principalmente de um brasileiro ilustre como Santos Dumont, que descobrimos juntos que além de ter inventado o avião, também foi o cara responsável pelo banho quente, o banho gostoso que nos refresca e nos aquece, principalmente no final de um dia, não é verdade? Vamos lá, galerinha. Vamos para as atividades. Nós vamos para a atividade 1 da página 11. Vocês não precisam realizar aí no livro, porque nós vamos substituir essa atividade por uma questão que fará parte da AD, certo? Então, a questão número 1 aí da página 11, ela será substituída por uma questão que estará valendo nota como AD em uma folha extra. Não se preocupem, não façam aí. Vamos lá. Peguem lá no livro de vocês o encarte, esse encarte que está mostrando aí na tela de vocês. Destaquem essas imagens, porque nós vamos precisar utilizar nesta página aqui, a 12, que diz o seguinte: complete a coluna da direita com as imagens do encarte 1. Depois, ligue cada elemento da coluna da esquerda e a descrição de família ou na coluna da direita. Então, vocês vão ver que tem 4 quadros ali, né? Famílias extensas, famílias nucleares, quantidade de filhos atualmente, quantidade de filhos no passado. Vocês vão perceber e vão prestar atenção nesses formatos. Famílias extensas são o quê? Famílias grandes. Famílias nucleares, famílias que têm pai, mãe, filho. Quantidade de filhos atualmente, quantidade de filhos no passado, como que era. Então, vocês vão organizar isso, vão colocar de acordo com as legendas ali. Famílias com muitos filhos, apenas pais e filhos vivem na mesma moradia, pais, filhos, tios, avós, sobrinhos, primas, muitas vezes na mesma moradia, famílias com poucos filhos. Então, é isso que vocês vão ter que perceber e vão ligar e vão colar as imagens. Feito isso, meus amores, vamos para o capítulo 3. Toda família tem uma história. Vocês têm uma história? Ah, eu tenho certeza que vocês têm histórias. Pensem em vocês, eu tenho uma história e vocês são 14. Cada um de vocês tem uma história. E vai ser legal que quando retornarmos, eu quero ouvir um pouquinho mais das histórias que vocês fizeram aí na casa de vocês durante esse longo período que ficamos longe um dos outros, tá certo? Mas vamos lá? A árvore genealógica é uma maneira de representar a história de uma família e demonstrar as relações de parentesco entre as pessoas. Os familiares mais antigos ocupam a parte de cima da árvore e os mais novos as partes inferiores. Depois vocês vão ver no exemplo que eu vou mostrar na próxima página. Carlos nasceu há 70 anos em Fortaleza, lá no Ceará. Ele era o filho mais novo de Fátima e Joaquim. E teve 2 irmãos, Clara e Roberta. Quando tinha 17 anos, seu pai morreu. No ano seguinte, Carlos, junto com a mãe e os irmãos, mudou-se para Recife, em Pernambuco. Lá, Carlos tornou-se comerciante e conheceu Marta. Carlos e Marta casaram-se e tiveram 2 filhas, Letícia e Fernanda. Hoje, Carlos tem 2 netos, filhos de Letícia, Gabriel e Bruno. Gabriel tem 7 anos e Bruno tem 9 anos. A partir desse texto que eu acabei de ler para vocês, a gente consegue entender. Olha lá, Gabriel e Bruno, aqui. Pedro e Letícia. A Letícia é a irmã da Fernanda. Então, olha aqui. Joaquim e Fátima eram os primeiros, lá em cima. Depois tiveram Roberto, Clara e Carlos. Que Carlos casou com a Marta. Que tiveram Letícia e Fernanda como filhos. A Letícia casou com Pedro, que tiveram Gabriel e Bruno como filhos. Então é fácil. Começa de cima para baixo essa organização da árvore genealógica. Agora, nós vamos ver um exemplo de como vocês vão poder fazer. Porque sabe de uma coisa? Vocês vão poder fazer uma também na casa de vocês. Tá certo? Vamos assistir juntos? Você sabe o que é uma árvore genealógica? É um recurso visual em formato de árvore que permite saber quem são as pessoas da sua família e os seus antepassados. Para montar sua árvore genealógica, comece escrevendo o seu nome no espaço do primeiro nível da árvore.
E que tal colar uma foto de cada pessoa da sua família ao lado dos nomes delas? Não é uma boa ideia? Escreva o nome do seu pai e coloque uma foto dele ao lado. Agora, escreva o nome da sua mãe e cole uma foto dela. Em seguida, preencha os espaços com os nomes dos pais do seu pai, seus avós paternos, e depois com os nomes dos pais da sua mãe, seus avós maternos. Agora vai ficar ainda mais divertido. Como você sabe, seus bisavós nasceram há muito tempo e é possível que nem existam fotos deles. Se for este o caso, imagine como eles seriam e faça desenhos seguindo as características físicas mais comuns da sua família. E, para terminar, cole os desenhos nos espaços corretos. Isto é, ao lado do nome de cada um dos seus bisavós. Pronto, você construiu sua árvore genealógica. Não é legal ter uma árvore com os nomes das pessoas da família? E como é bacana. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de fazer essa tarefa. Eu lembro que vocês fizeram cartazes lindos com fotografias da árvore da família de vocês. Não se preocupem, não precisa fazer do mesmo jeito que ano passado. Vocês criaram, teve alguns que levaram árvores, com as fotos coladas nas árvores, tiveram ideias maravilhosas. Desta vez nós vamos fazer de uma forma mais simples, no papel, que está anexado no e-mail que vocês receberam aí também em casa. Vocês vão imprimir e vão montar a árvore. Não tem necessidade de colar foto, apenas colocar os nomes, porque quando a gente lembra o nome, a gente vai lembrando um pouquinho da nossa história. O nome do vô, o nome da avó, os irmãos, os parentes. Isso é fundamental para que a gente consiga construir a nossa história, a história da nossa família. Depois, vocês vão fazer as atividades lá da página 13, que diz o seguinte: observe novamente a árvore genealógica da família de Carlos e responda as questões. O que Pedro e Letícia são de Gabriel? Então vocês vão ter que perceber o que eles são. Se eles são avós, tios, pais, irmãos. O Carlos é da Clara. O que Fernando é de Bruno e Gabriel? O que Letícia é de Fátima e Joaquim? Então, olhando lá o desenho, vai ficar muito mais fácil de entender quem é quem na família. Depois vocês mesmos, que às vezes podem ter dúvida. Essa história de primo, tio, irmão, primo, irmã. Ai, tem tanta coisa que até eu às vezes me confundo. Isso é normal. Se a gente tem uma árvore por perto, fica muito mais fácil de consultar e falar: ah, agora eu tô entendendo por que que ele tem este nome, por que que ele é meu primo, por que que ela é minha tia e etc. Olha lá, tá seguindo para vocês também a atividade diferenciada. E essa diferenciada tem um valor alto, ele vale 4 pontos. Por isso vocês vão precisar caprichar nela, porque tem 2 situações aí. Na primeira parte dela, vocês vão fazer uma árvore genealógica seguindo aqueles passos que o vídeo mostrou para vocês. De cima para baixo, lembrando que o nome dos avós vem de cima, até chegar o nome de vocês. No esquema que vocês quiserem, tá bom? É só um modelo. Já no número 2, vocês vão fazer uma pesquisa online. Olha que chique. Uma pesquisa online para encontrar mais imagens de famílias antigas. Para isso, vocês vão precisar da ajuda de algum responsável próximo de vocês. Pode ser o pai, pode ser a mãe, não tem problema. O importante é realizar. Vocês vão acessar o site da Brasiliana, que lá tem um acervo enorme de fotografias incríveis que preservam um pouco da nossa história. Não só da minha família, da sua família, mas como das famílias brasileiras. O quanto é importante esse espaço. Então vocês vão lá, vão acessar, vão pesquisar no acervo, vão escrever lá no espaço de busca a palavra família sem acento, tá? Vão apertar o Enter e vão entrar na galeria de fotografias. Depois, vocês vão ver milhares de fotografias e vão escolher a que vocês mais acharem interessantes. Aí sim vocês vão precisar imprimir essa foto, colar nesse espaço aí e escrever uma legenda. O que vai ter nessa legenda? Vocês vão ter que colocar o número de pessoas dessa família, o lugar, a data e outras informações que você achar interessante também. Aquelas linhas ali embaixo. Feito isso, simples. Vocês estão livres, prontos para descansarem, tá certo?
Desejo a todos vocês bons estudos, um excelente resto de tarde para todos. E amanhã nós encontramos sexta-feira com a nossa última aula da semana com ciências, tá certo? Super beijo a vocês. Beijos. Até amanhã. Tchau.